Examine-se a si mesmo. É mais uma palavra que a gente precisa ministrar para a igreja verdadeira. A igreja falsa, ela não tem essa parada mais de examinar, porque está todo mundo bem, está todo mundo certo, não existe mais pecado, existe um monte de outra coisa que dá assim um nome para isso, mas nada mais nos separa de Deus. Nem a profanação, nem o farisaísmo, nem a hipocrisia, nem nada, nem a prostituição, nem a fornicação, nem o adultério. Hoje em dia as igrejas não falam mais sobre isso, porque isso fere os sentimentos dos irmãozinhos. Porque não se forja mais discípulos servos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. Homens que são lançados em uma fornalha onde queimou os soldados e eram os melhores soldados. Hoje a gente tem alguns camaradas grandes aqui, mas eu acho que o mais grandão aqui hoje é o barbudo lá atrás, que é o Robson. Eu garanto que os soldados que levaram Ananias, Misael e Azarias para a fornalha eram maiores do que ele. E eles queimaram só com o abrir da fornalha e lançarem esses 3 jovens abençoadíssimos lá dentro. Eles queimaram. Mas glória a Deus pela palavra de sabedoria que nós fomos ministrados hoje também. Então, irmãos, nós precisamos nos examinarmos. E eu preciso. De repente você vai falar que nunca leu 1 Coríntios 11. Você nunca leu, você não sabia disso e tal. E a gente precisa lembrar, principalmente porque é uma noite onde nós celebramos. Nós comemoramos, nós nos alegramos de que o Filho de Deus desceu aqui. E ele se humilhou a ser semelhante a nós. E a situação dele foi bem pior, a humilhação dele foi bem pior. Porque ele foi a um juízo hipócrita, como nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil, uma hipocrisia na justiça. Ele foi julgado de forma incorreta, ele foi levado para um julgamento de madrugada e não era o costume. Foi feito tudo às escondidas, os falsos testemunhos foram comprados, foram levantados. Ele foi condenado injustamente, levou muitos açoites até ficar desfigurado. Depois ainda colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. O lugar onde parece que mais sangra no ser humano quando se machuca é a cabeça. E ele sofreu tudo isso. E ele sofreu de um jeito que nem eu nem você sofreria, calados. E ainda na cruz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele continua dizendo isso hoje para nós. Os crentes superficiais. Que alguns de nós somos. E eu tenho que falar isso, porque a gente precisa examinar. E líderes se examinam e examina os seus liderados para guiá-los no caminho, o cajado, sabe? Aquele cajado que cuida da segurança, mas também precisa dar umas cutucadas, para estar todo mundo no caminho, que é chamado Jesus. E daí sobra para nós essa palavra, que não é fácil. De repente você queria uma palavra profética aí de milagre, de bênção, de caneta de ouro, de pena de ouro, de escrever um contrato, de ganhar um carro novo, de ganhar uma casa nova, de que amanhã na tua conta vai estar cheio de dinheiro. Não dá, não dá. Porque o momento é de lembrarmos que tudo isso que o nosso maravilhoso Jesus, mais uma coisa, hoje de manhã nós comentamos, nessa igreja você chama Jesus de Jesus. Mas não chame, tem os louvores que chamam Jesus de você, mas você pessoalmente, não chame Jesus de você aqui. Você não está com essa bola toda não. Nem, como falamos de manhã, nem Moisés, nem Davi, nem um dos profetas, nem um dos servos, nem Abraão, Isaac, Jacó, homens, Paulo, Silas, Barnabé, Pedro, nenhum deles chamou Jesus de você. Então essa palhaçada que essa geração vive hoje, nós não vamos comungar com isso. Então pelo menos perto de mim, por favor, dentro desta casa, não chame Jesus de você. Você não tem, nem eu, essa moral. Nós não estamos tão assim. Nós só estamos assim com Ele porque Ele é grande misericórdia.
Nós somos vacilões extremos o tempo todo. Então, uma orientação para você: não chame Jesus de Senhor nesse lugar. Não chame Jesus de você nesse lugar. Chame Ele de Senhor, respeite. Vamos respeitar, porque nós precisamos de poder nesse tempo terrível que nós estamos vivendo. Amados, hoje quero convidá-los a uma reflexão profunda e honesta sobre você mesmo. Porque o tema é examine-se a si mesmo, mas nós vamos usar uma palavra aqui, autoexame. Bastante, autoavaliação, autoexame, porque você precisa fazer isso. Os líderes têm a necessidade de fazer isso com a sua igreja, porque as ovelhas são responsabilidade das lideranças. Então a gente não pode deixar você andar de qualquer jeito. Não é que a gente é metido, entrão, se acha santão, nada disso. Mas nós, segundo a palavra, temos uma responsabilidade. Aquele que almeja o episcopado, almeja o ministério é servir, almeja servir, precisa zelar pelas coisas de Deus, porque a casa de Deus precisa de ordem. Então, hoje você precisa fazer a sua autorreflexão. Hoje de manhã, o Senhor trouxe uma mensagem dizendo que você que está em pecado, hoje, até meia-noite, você precisa tomar uma decisão. Depois disso, eu vou fazer que nem, foi Nero? Herodes? Que lavou as mãos? Pilatos, gente, Pilatos, é só lembrar de Pilatos, né, irmã Renata? A gente, não sei porque eu lembrei da irmã Renata em Pilates, mas tem cara de que faz Pilates. Eu não sei nem como que faz Pilates, né? Eu acho que, não vou nem falar, porque daí o Guido já vai dar risada, porque eu ia falar de uma lembrança que eu tenho aí, mas... E nem vou cantar uma música para vocês que lembrem alguma coisa desse tipo. Você precisa de um autoexame. Você precisa. Jesus está te convocando para isso. Você precisa mudar. Em nome de Jesus, pare de pressionar o seu cônjuge. Filho, pare de pressionar os seus pais. Filhos, parem de serem cínicos com seus pais. Pais, não provoque a ira dos seus filhos. Só estou falando o que a Bíblia fala. Então precisa ter um autoexame geral. E todos precisam tratar com amor e honra. Todos. E se nós tratamos uns aos outros com amor e honra, ou pelo menos buscamos fazer isso, imagine o nosso Senhor. Ele te ama. E Ele tem te dado o recado de que você precisa parar com o seu achismo. Você precisa de examinar a vida dos outros e não examinar a sua. Você tira o cisco dos outros, mas não tira a trava do seu. Então, em nome de Jesus, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você demonstrar para os céus, para as potestades, para o inferno, que você está em comunhão com o Senhor. Mas você precisa fazer um autoexame. A palavra de Deus, ela nos adverte em 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. A ideia é... Examine-se, pois, o homem, examine-se, perceba que você está em falta e você vai renovar sua aliança hoje. A ideia é essa, para que você coma e beba, não para a sua condenação. Mas se você faz aquele análise, não, está tudo bem, não está tudo bem. Para você não está tudo bem. Você precisa corrigir a tua vida. Adultério, fornicação, pornografia. Ixi, gente, pecado é o que mais tem nesse mundo. Jesus é prioridade na sua vida, não são os bens materiais. Você não vai levar nada para o céu, nada. Antigamente, os faraós eram enterrados com alguns tesouros. Aí chegou a geração seguinte, a geração que desrespeitava e tal, começaram a roubar os túmulos. Esses tempos estavam roubando os túmulos aí na cidade. Aquelas placas que eram feitas de bronze, o pessoal estava entrando e roubando. Então hoje não tem mais respeito por nada. E pensa bem, você tem aquela fortuna lá na poupança. Quando você morrer, o seu cônjuge vai pegar, vou limpar todos aqueles milhões do banco, vou colocar dentro do caixão para o meu amado ou minha amada
ficar com esse dinheiro e a gente se vira aqui do jeito que der, né? A Patrícia já disse, é ruim, né, Patrícia? É ruim que eu vou fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós precisamos respeitar as pessoas, não pressioná-las, não pressioná-las, não pressioná-las. Você não está na família errada, a sua família não é errada, Deus não errou, quem está errando é você, quem sempre erra somos nós, já pregamos sobre isso, a culpa é nossa, em tudo. A culpa não é de Deus porque Deus não erra. Então, examine-se, examine-se. Se você se examinar e renovar a tua aliança, beleza, coma deste pão e beba deste cálice. Agora, se você se examinar, não vai resolver, amanhã você vai fazer a mesma besteira, depois, não tome. Esse é o conselho que eu preciso dar para você, para o seu sangue não cair sobre a minha vida, no dia que eu estiver na presença do Senhor e tiver que prestar conta da sua vida. Pô, você não falou, porque você ficou com dó dele ficar tristinho, dela ficar tristinha, ou dele dizer, eu vou sair da igreja, o pastor é muito chato, eu vou para aquela igreja onde só fala do amor. Deus é amor. Deus é, não é a igreja Deus é amor não, que Deus é amor. Então, examine-se. Este versículo, frequentemente, ele é usado na Santa Ceia, mas possui um significado muito mais amplo, que transcende os momentos da comunhão da ceia. A gente precisa de se examinar o tempo todo. Esses versículos, é um chamado constante ao autoexame, à introspecção e ao discernimento, que é um dom, que só quem tem Jesus pode ter e pode exercer, mas para isso a gente tem que fazer um autoexame. Eu não me lembro com quem que eu estava falando, acho que era com a Alice, que ela me fez uma pergunta, e eu falei, ela perguntou o que era fariseu. Aí eu expliquei para ela e falei, no meio da igreja às vezes a gente tem fariseu. E às vezes a gente percebe porque as pessoas ensinam uma coisa e vivem outra. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é um fariseu. Uma pessoa que chama a atenção de outra pessoa, mas é pior do que a pessoa que está sendo chamada a atenção, isso é um fariseu. E eu estava explicando isso para ela. E o autoexame faz a gente compreender que às vezes é melhor ficar quietinho. Não chama a atenção de fulano não. Às vezes isso é responsabilidade dos pastores, dos líderes. Não é sua. E a gente ora. A gente discorda de algumas coisas. Porque algumas coisas levam a outras coisas. E daí a gente precisa fazer um autoexame, fazer uma avaliação. E daí, depois de algumas palavras, de alguns ensinamentos, fulano não entendeu, daí a gente chama e conversa. Reorienta. E tenta fazer uma introspecção, para aquela pessoa compreender que ela precisa mudar, que ela está sendo um agente do diabo e não de Deus. E isso traz um efeito ruim para a igreja, porque nós somos membros diferentes, mas somos membros de um corpo, que é chamado corpo de Cristo. Você precisa de um autoexame constante, para você perceber que você precisa mudar. Hoje de manhã nós falamos que às vezes a gente tem toque, eu tenho toque. Tem alguns irmãos aqui que tem toque, que gostam das coisas certinhas, tal. A gente é assim, e às vezes a gente é chato. E às vezes a gente perde a autoridade de liderança por sermos inflexíveis. Não é fácil não. Não é fácil não. Romanos 12, 3 e 5. Eu misturei as versões aqui, tá, irmão? Tem uma versão transformada, tem versão... É BV? É boa. Como que é? Qual que é aquela versão? Não é Boca Virgem não, tá, irmão? É Bíblia Viva. Olha lá, irmão. Com base na graça que recebi, você vê que o apóstolo Paulo, ele só entrega o que ele recebeu. Então, às vezes, a gente não recebeu e quer entregar. Não dá. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte
Advertência. Nos dias de hoje, falar a palavra advertência não é legal. Não se considere melhores do que realmente são. Foi por isso que eu disse. Quando a igreja te convocar para um momento de oração, se você não vem, você é chamado de rebelde. E quem é o chefe dos rebeldes? Quem foi o primeiro rebelde? Que caiu do céu, foi lançado do céu. E 1/3 dos anjos acompanhou ele. E ele se autodeclarou o príncipe das trevas, Satanás. Não se considere melhores do que realmente são. Você tem que participar. Ou a sua vida está maravilhosa, ou a sua bênção já não virou maldição. E você está aí batendo de frente com Deus, dando murro em ponta de faca e só se machucando cada vez mais. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Quando você não vem por rebeldia ou porque o travesseiro é melhor do que Jesus, que o colchão é melhor do que Jesus, ou que acha que só você trabalha e precisa de um descanso, você machuca todo o corpo. Quando você peca e o teu pecado está escondido, o corpo se machuca. Porque o discernimento está entre nós, o Espírito Santo. E ele dá discernimento e não deixa a igreja pagar de bobona. A gente tem cara de bobo, jeito de bobo, idade de bobo, mas o Espírito Santo habita em nós. E a gente tem temor a Deus. Cuidado, o Senhor está te advertindo. O Senhor está te advertindo. A história toda, se você pegar a Bíblia, de ponta a ponta, você vai ver que cada vez que o povo de Israel saía da presença de Deus, vacilava, o que acontecia? Eles viravam escravos de uma outra nação. Cuidado, às vezes você é um frequentador dessa igreja, mas você ainda não está escrito no livro da vida eterna. Você não é um membro do corpo de Cristo, você é só um frequentador. Hoje de manhã o Senhor me mostrou uma árvore muito bonita, linda, mas ela estava flutuando, mas batia um vento nela e alguns frutos caíam. Em nome de Jesus, faça uma autoavaliação. Fruto podre sempre cai. Ele não permanece na videira. O Senhor te chamou aqui para uma autoavaliação. 1. A importância da autoavaliação. A autoavaliação é essencial para o crescimento espiritual. Se você só avalia os outros, não avalia você, você está mal. Através da autoavaliação, podemos identificar áreas em nossas vidas que precisam ser transformadas. E todos nós precisamos de transformação aqui, tá? Reconhecer nossas falhas, a autoavaliação serve para isso, e fraquezas. Mas ela também serve para a gente buscar a santidade e o aperfeiçoamento. Porque se você for justo, honesto com a sua autoavaliação, você vê que você está devendo. Se o dedo escrever na parede, mene, mene, tekel e farsim, você foi medido e você está devendo, você foi pesado, está devendo, porque todos nós não chegamos à altura, ao padrão do varão perfeito que é Jesus. Não chegamos e nós não vamos chegar nesse corpinho. Só depois. Mas nós vamos buscar com a autoavaliação. É um processo que exige honestidade. A importância da autoavaliação. A gente reconhece, a gente precisa ser transformado, reconhecer as falhas e fraquezas, buscar a santidade e o aperfeiçoamento.
É um processo lento, essa autoavaliação e a correção. Ele precisa ser honesto e feito com humildade. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados, irmãos. Se alguém te humilha, Deus vai te exaltar. Cara, ser exaltado por Deus é maravilhoso. Ser humilhado pelas pessoas, tranquilo. Porque quem são as pessoas? Quem são as pessoas? Se fossem deuses, seriam deuses com D minúsculo. Mas nem isso. É um processo que exige honestidade e humildade, mas que nos aproxima de Deus e nos torna mais conscientes da nossa real condição. A nossa real condição está em Romanos 3. Todos pecaram. E destituídos, separados, estão da glória de Deus. Eu acho que eu errei lá na pesquisa. Eu coloquei 6 salário e comentei 3. Eu ia te explicar depois, mas não, deixa lá. O pastor cometeu um erro gravíssimo, né? Ele confundiu 3 com 6. Todos e salário. Para quem sabe quais são os versículos, está fácil. Mas... somos todos pecadores. Você vai fazer a sua autoavaliação e vai ver que está faltando. Sempre você vai fazer a sua autoavaliação e vai ver que falta. Que falta alguma coisa. Não tem jeito. Se você ficar se medindo pelo pior, você é melhor. Mas se for se medir por alguém que é melhor do que você está mal. Agora, se a gente se medir pelo Senhor, nós vamos sentir paz, mesmo sendo falhos. Porque Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é paciente. Ele é tudo que nós precisamos para que o seu vazio existencial seja preenchido pelo Espírito Santo e mude a sua vida. Por isso há a importância da autoavaliação. Verdades importantes para serem observados no seu autoexame. Por que é importante? O conhecimento de si mesmo. Quando a gente faz uma avaliação, a gente conhece a si mesmo. E é um princípio para ser sábio e melhor servo. Você trabalha no ministério da igreja, você tem que observar. Você já observou se os seus liderados gostam de você? Você já observou se os seus liderados não estão de saco cheio com você? Porque você é muito chato? Você é muito cri-cri? Porque você quer tudo do seu jeito? Quando alguém dá uma ideia, você já finge demência, né? Às vezes a gente precisa, irmãos, o líder, ele nem precisa ter ideia. O líder bom não precisa ter ideia. Os liderados dele vão ter as ideias. Ele vai receber o crédito, porque o ministério dele vai estar crescendo. E se ele for gente boa, ele vai falar assim: gente, vocês não têm ideia. O líder, o pastor, o meu ministério está bem, é que a minha galera é muito boa. Eu não preciso nem ter tempo eu não preciso nem ter ideia, porque a galera é uma tempestade de ideias. E de ideias que vêm do céu. Não é ideias terrenas, não. A gente precisa cuidar disso. Então, o conhecimento de si mesmo é o princípio para ser sábio e para ser um melhor servo. Uma das importâncias. Examine-se a si mesmo. Não para se condenar, mas para se corrigir. Quando nós temos a necessidade de te julgar, pastor, não pode julgar. Pode sim. Segundo a palavra de Deus, pode sim. Os líderes podem julgar você. Segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu acho. Ou segundo o que o mundo acha. Segundo a palavra de Deus. Aqui está todo mundo debaixo da palavra de Deus. Todos nós estamos sendo julgados hoje. O Espírito Santo já viu aqui quem foi honesto no louvor, quem foi honesto nos momentos, quem foi honesto no momento da oração. Quem está em honestidade aqui e tem resultado já esse julgamento, é automático, tá? Porque o negócio lá em cima, a tecnologia lá em cima não dá para nós ainda não, de jeito nenhum. E você já foi encontrado em falta. E a palavra de Deus, ela serve de termômetro para isso, de guia, termômetro, de regra, de tudo que é necessário, é manual, né, que a gente costuma falar para isso. Então examine-se a si mesmo, não para se condenar. Você não tem esse poder, essa autoridade de se autocondenar. Você se examina, você vê que você está em falha, vamos corrigir em nome de Jesus. O Espírito Santo está entre nós, está em nós, é para isso, gente. A ideia de Deus não é que ninguém se perca. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Imagine na tua morte.
O amor dele é incondicional. A paciência dele. Então nós precisamos ver a importância desse autoexame para nos corrigirmos, para nos alinharmos, para sermos melhores. Não fique se condenando. Eu sou feio, eu não presto para isso, eu não presto para aquilo, que não presta nada. Jesus habita em você. Todo o poder que a gente não tem hoje, o Domênico mencionou, nem os céus são capazes de suportar a santidade e a glória de Deus. E Ele diz que habita em mim e você, vasos de barros frágeis. Gente, é só Deus. Não tem outra religião que possa colocar o seu líder com uma misericórdia e um amor desse tipo. Em nome de Jesus, você precisa perceber a importância da sua autoavaliação. Mais uma verdade. Até que você se torne consciente em Cristo, que você pode ir além desse plano, nesse plano. O plano de Deus pode se cumprir na sua vida, nesse plano terreno ainda. Não fique esperando a sua transformação, a sua subida, não. Quando você subir, não tem mais evangelismo. É aqui. É aqui. Quando você tiver consciência do plano que Cristo tem na sua vida, por isso Ele te chamou, você vai viver o plano do céu aqui na terra. Você vai viver a paz do Senhor. Você vai viver a libertação. Você vai viver, mesmo às vezes com a doença que não tem a cura, você vai viver em paz. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de pessoas espirituais. Essas coisas não vai abalar o nosso natural. Mas o nosso espiritual, gente, eu posso morrer a qualquer hora. Essa semana os meus olhos começaram a tremer demais, esse aqui. E parece que só eu que vejo que ele treme, né? Eu falo, Renata, dá uma olhada. Ele está assim, ó, estou quase fechando o olho. Eu falei, Senhor, será que eu vou ter um piripaque? E vou partir? Se partir, partiu, né? Para onde eu vou? Para onde você vai? Gente, a gente não vai precisar se preocupar com as eleições de 2026. A gente não vai precisar em armazenar arroz, feijão, água sanitária, café, né? Óleo e café, tá? Café precisa ter no seu armazém lá, sobrando, tá? Se der uma zica, tem que ter café. Não é não? Porque quem jejuou hoje e toma café, deve ter sofrido um pouquinho, né? Que a gente é meio viciadão nessa parada de café aí, né? Não é brincadeira não. Até que você se torne consciente em Cristo que você pode ir além desse plano, ainda nesse plano, você estará se dirigindo ao abismo, que também é chamado de inferno. Se você não se conscientizar, se você não fizer uma autoavaliação, um autoexame, você não perceber que você precisa melhorar, e você precisa melhorar, eu preciso melhorar, eu não estou falando só de vocês não. Mais uma vez a gente usa aquele texto não bíblico. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pau que bate em vocês, bate em mim. Primeiro bate em mim. Então, em nome de Jesus, você precisa se conscientizar, você precisa fazer uma autoavaliação, um autoexame, ver qual que é a sua situação, para que o plano de Deus se cumpra na tua vida. Do contrário, você está indo de mal a pior. E de mal a pior, é mal aqui e eternamente, morte eterna, não é vida eterna não, e morte eterna. Já pensou, você sofre aqui e vai viver no inferno? Pensa bem, como o negócio é tenso, como é ruim isso aí. Nós não precisamos disso, gente. Nós temos o Espírito Santo, que nos lembra, que nos dá um toque, não vai por esse caminho. Não. Não diga não, diga sim. Não, diga sim. Não diga sim, diga não. Não. Será que eu não estou perturbando demais o meu cônjuge? Será que eu não estou pressionando demais? Será que eu não estou pressionando demais Deus porque eu não aguento mais ficar sozinho? Sozinha? Nós precisamos perceber essa importância. Faça diariamente um autoexame de si mesmo com equilíbrio e coerência.
Usando o quê? A palavra de Deus. E todos nós sabemos o suficiente para fazer um autoexame e percebermos que podemos sermos melhores do que somos. Está disponível para todo mundo a versão atualizada sua, lá do céu. É só clamar e apertar o play e o download vai começar. Mas você deve estar com as versões atrasadas aí, né? Tipo a galera daquele celular que todo mundo fala que é chique, o 6, né? Ele não baixa mais a versão atualizada. Não vale mais nada aquele celular. Cuidado. Às vezes você faz tanto tempo que não baixa uma versão nova sua, do céu, que o negócio está ruim, hein? Está ruim. Está ruim. Você precisa. Hoje ele te chamou aqui para isso. A importância do autoexame. Como realizar o autoexame? Lamentação 3. O grande amor de Deus nunca termina. O amor de Deus, o amor nunca termina. A única razão para não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, essa misericórdia. Ela se renova a cada manhã. E Ele é fiel para dizer isso para você. Já pensou? Que Deus maravilhoso. E às vezes Ele não é a primeira pessoa da sua vida. Ele é a terceira, quarta, quinta. Você tem que perceber a importância do autoexame. Você precisa realizar o autoexame. O amor dele nunca termina. Você vai fazer o autoexame, você vai realizar o autoexame, você vai perceber que está em falha, mas o amor dele nunca termina. Falou, não, vamos. Se você acordar amanhã, faça uma avaliação. Se acordou, porque ele te proporcionou a vida. Para você ter um dia legal, para você ser uma boa pessoa naquele dia, para que as suas atitudes demonstrem que você é um pequeno Cristo, que você é um representante do céu, você precisa realizar logo cedo um autoexame. Existem diversas ferramentas que podemos utilizar para realizar o autoexame. Oração. Quando você ora, você já fez você fez a oração, não, calma aí, eu estou orando, mas eu estou orando errado. Puxa vida, eu estou orando, eu estou pedindo, mas, sinceramente, eu não estou na posição para receber isso. Eu já tive. Na verdade, toda a minha oração, eu passo por esse processo. Calma aí, eu estou pedindo o que eu não tenho condições de ter. Triste. Nossa, calma aí, eu estou pedindo, mas, sinceramente, eu não estou nesse caminho como eu deveria estar. Eu estou meio vacilão, eu estou meio flutuante, eu estou meio vacilão. Oração. Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia, você precisa ler a Bíblia. O crente que não lê a Bíblia não é crente. Não tem como falar que você é crente. Crente em Jesus. Cara, a Bíblia está disponível para todos nós. Você viu um monte de versão. Aqui tem umas 4 versões que eu estou lendo para vocês. Nós adotamos a NVI aqui, mas nós usamos as outras também. A Bíblia está disponível. Para que serve a Bíblia? Só para você dizer que você conhece? Não. É para você ter atitudes conforme a Bíblia orienta. Para que você tenha. Para que você seja abençoado e seja abençoador. Não é só ser abençoado aqui não. Aqui não é só caixinha de promessa não, viu, irmãos? Tem igreja aí que é, mas aqui não. Aqui a caixinha de promessa e tem mandamento. Aqui nós não vamos ser hipócrita não. Nós não vamos ensinar uma coisinha só não. Nós vamos buscar em nome de Jesus ensinar o que é o Deus pleno. Que é mandamento e promessa. Comunhão verdadeira. E eu abreviei aqui o verdadeiro porque às vezes a gente tem uma comunhão falsa. Não, nossa, tem que ter paciência com as pessoas, né? Tem que ter um saco de Jó. Não, é paciência de Jó, né? A gente tem que ter às vezes. Da mesma forma, vocês também, para suportar um pastor que nem eu, precisa ter uma paciência de Jó. Às vezes eu sei disso. Ninguém é tão bom quanto imagina que é.
É só conviver uma semana juntos. A gente vai perceber que o fulano tem uns negócios esquisitos, né? Na hora de comer, o fulano é esquisito. Na hora de beber, o fulano é esquisito. Na hora que o fulano vai no banheiro, fica mais esquisito ainda quando entra o próximo, né, e não espera um tempinho. Como é esquisito, gente? Como que a gente produz coisa ruim? Comunhão verdadeira. Nós precisamos ser mais verdadeiros na nossa comunhão. A participação de aconselhamentos espirituais. Você tem problema e só participa a gente quando a casa caiu. E daí você quer que a gente faça pilim-pim-pim para você. Não dá. Compartilha antes. Com certeza tem alguém dentro deste ambiente, líder ou não, que você pode compartilhar as suas fragilidades, o teu momento emocional que está muito sensível, ou aquela crise conjugal. Participa com outro casal. Poxa, eu estou passando um momento difícil e tal. A gente tem que participar disso. É por isso que a gente aprende a palavra de Deus no CT VIP, na célula, nos cultos, em todas as nossas reuniões. Não fica isolado não, como uma ilha. Quando a sua casa cair, o que a gente pode fazer? Se na hora que você precisou pedir socorro, você não pediu. Você pagou de poderosão, poderosona. Não, nós somos uma família onde nós comungamos. Somos todos falhos, meus amados. Mas nós precisamos compartilhar mais. Para praticarmos o amor. Praticar o amor, tá, irmãos? Se você lê a Bíblia e não pratica a Bíblia, você é um hipócrita, um fariseu, um religioso, um flutuante. Flutuante aqui. Mas na hora de fazer aquela análise, você vai descer, você não vai subir. Porque Deus espera que você faça uma autoavaliação, um autoexame e perceba que você precisa melhorar. Você precisa realizar o autoexame. Você está com dificuldade de perceber os seus defeitos? Fala comigo. Você tem um amigo, vou falar com o maior carinho dos seus defeitos. Eu não vou falar dos seus defeitos para você jogar os meus defeitos na minha cara. Mas eu posso, para facilitar o negócio com você, pastor, quais são os meus defeitos? Eu vou falar os seus. Depois eu te dou chance de falar pelo menos uns 10 meus. Tá bom? Só para você aliviar também, né? Porque daí passa pelo divã do pastor, né? Não, só o pastor que bate, né? Daí eu vou te dar a oportunidade de bater também, você vai ver que nós somos falhos. Mas eu compartilho as minhas necessidades com vocês. O meu sofrimento com meu filho, a minha alegria com a minha filha, com a minha esposa, com o meu genro, com a minha mãe, com as meninas. As meninas têm nome. É Emily, Alice e Emelisa. Ô, irmão, depois de 50, a gente ter mais 3, é difícil a gente ficar aguardando. A gente já passa para ser vô e de repente vira um tio, pai, avô. É difícil, não é fácil não. Mas de vez em quando dá essas enroladas na cabeça da gente. Nós precisamos praticar o amor. Mas você só vai conseguir praticar o amor verdadeiro para receber uma pedrinha na sua coroa lá em cima, se você fizer uma autoavaliação. E você vê que você não está em tanta falha assim. É importante também estar atento aos nossos pensamentos e palavras. Realizar o autoexame, você precisa observar o que você pensa, observar o que você fala. Nós estamos em outro nível, tá? Nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos. Então, cuidado com o que você pensa e o que você fala. Um autoexame, uma autoavaliação que você precisa fazer. O amor de Deus não vai deixar você ser destruído, de maneira nenhuma. Mas você precisa tomar muito cuidado, ter bastante atenção no que você fala. O negócio aqui enrolou. Buscando sempre identificar áreas onde podemos estar agindo de forma contrária à palavra de Deus. Daqui, todos temos capacidade de aconselhar pessoas. Que os seus conselhos sejam de Deus. Não me venha com esse raio de ideologia de gênero, que isso é normal.
A geração X, Y, Z, H, S ou A, B, C, D até Z, nós não seguimos isso. Nós seguimos a palavra de Deus. E se for preciso, nós morremos, seremos presos, açoitados, sem problema nenhum. A gente vai ter que passar por isso, se for necessário, mas nós não vamos ter conivência com esse mundo medíocre e satânico que nós estamos vivendo hoje. Por isso, você precisa realizar o autoexame. E, nesse caso, é fácil. Se você deseja progredir na sua vida espiritual e ministerial, examine frequentemente a sua consciência. O cristão, como um canal de bênção e vida, deve constantemente se avaliar. Fazer o autoexame. Você quer ser uma bênção? Primeiro você se arruma. Depois, você ajuda as pessoas. Não tem como você dar o que você não tem, o que você não recebeu. Ou você recebeu e o presente está embrulhado lá na tua casa até hoje, ou no seu coração, na sua mente, que é Deus, a palavra de Deus. A ativação de que você é uma bênção, de que você é uma pessoa preciosa nas mãos de Deus. Mas se o teu comportamento, o seu autoexame está dizendo que está tudo... Não está certo, mas eu sou assim. Isso é coisa de Satanás, tá, gente? Não é coisa de crente, não. Em nome de Jesus, mude. Você é um canal de bênção, mas você precisa primeiro realizar o seu autoexame. Hoje o Senhor te trouxe aqui para um autoexame. E se o autoexame deu ruim, é hora de recomeçar fazendo uma renovação da sua aliança com Jesus e com a igreja. Irmão, você está na igreja e fala mal da igreja, vai para outra igreja. Você sabe que você vai chegar lá e vai falar mal da outra igreja também? Porque o problema não é a igreja, o problema sou eu, é você. Então você precisa. Tem alguma coisa errada aí no seu coraçãozinho de pedra? Troque hoje por um coração de carne. Porque vai ficar ruim o negócio, irmãos. Vai piorar para quem não tem Cristo. Ou para quem é falso. Vai piorar. Romanos 12:2. Uma versão um pouquinho diferente, mas conhecidíssima de todos vocês. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Gente, é muito... Não precisa nem explicar. Não precisa desenhar, né, Domênico? Não precisa desenhar. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Autoexame. A fim de que experimentem a bondade de Deus, a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, que é para quem? Para nós, a galera que faz o autoexame. A importância do autoexame, a necessidade de realizar o autoexame, você precisa disso. Não imitem o mundo, nem os costumes do mundo. Vai devagar. Não é porque naquela família aquilo dá certo que vai dar na sua. Não é porque aquilo deu certo para o fulano que dá certo para você. Deus é tão maravilhoso, que cada um de nós tem um DNA. Não tem outro DNA igual ao seu. Isso é Deus. Os frutos do autoexame, 2 Coríntios 13. Examine-se para ver se estão na fé. O autoexame também ajuda nisso. Será que eu tenho fé mesmo? Aquela briga que você teve essa semana, aqueles excessos que você teve essa semana, demonstram que você teve fé? Não. Demonstra que você está indo na pegada do mundo. Demonstra que você está na vibe do mundo. Gente, a gente precisa ser um pouco mais parecido com o nosso Deus. Imagina você sentando com Deus, a paciência que Ele tem que ter para te ouvir. Porque as nossas dificuldades, os nossos problemas são pequenininhos. Diante de um Deus que cuida aí de 8 bilhões mais ou menos de almas. E fora os anjos, os querubins, os serafins, as potestades, os nomes que se nomeiam, tem criatura que não acaba mais lá. Então, em nome de Jesus, você vai dar fruto. Mas, examine-se para ver se você está na fé.
Prove você mesmo. Não é para provar os outros, é para provar você mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Se você fizer uma autoavaliação, perceber, pô, eu estou na fé, já me provei. Olha o que ele está dizendo. Jesus está em vocês. A galera do sono. Restaura aí, Jesus. Anima esse povo, Senhor. Eu sei que a pregação está ruim, mas anima esse povo em nome de Jesus. A galera que não dormiu à tarde. Era para você ter dormido um pouquinho à tarde. O final do versículo. A não ser que vocês tenham sido reprovados. Quando você fizer seu autoexame, se você se sentir reprovado, lembra lá em cima? O amor dele nunca acaba. Você só precisa se corrigir. Tá? Não se condena não. Você não precisa disso. Se corrija. O autoexame, quando realizado com sinceridade, com compromisso, produz frutos preciosos em sua vida. Entre eles, crescimento espiritual. Você conhecer não diz que você é espiritual. Um doutor nesse lugar, um médico nesse lugar, ele não é melhor do que a... Não é faxineira que fala agora, né? O que é que fala? Tem diarista, secretária do lar, tem um monte de coisa aí, né? A tal da faxineira, que estão ganhando bem pra caramba, né, Rosa? Oxe, tem gente que quer ser auxiliar de escritório aí, e se trabalhasse com faxina ia ganhar mais que o dobro. Ia sair mais cedo, né? Tem irmã aí que se especializou em fazer umas coisas e mudou para outra. Isso é Deus na nossa vida, irmãos. Não fica achando que é humilhante ser uma doméstica, uma faxineira, uma secretária do lar, como que é? Mordoma não, né? Governanta. Cara, a galera tá ganhando bem. A minha mulher não me paga para cuidar da casa, para ser a faxineira, o faxineiro da casa. Oh. Quando realize o autoexame com sinceridade, com compromisso, vai produzir frutos para a sua vida, crescimento espiritual, aumento da consciência das nossas falhas, dos nossos erros. Você vai ter capacidade de perceber que você pode errar menos. Pô, estou errando demais, todo dia nesse lugar. Pô, eu preciso mudar. Desenvolvimento que nós queremos, desenvolvimento, melhora na nossa família, nós precisamos disso. Maior discernimento espiritual, né, Dona Maria? Daqui a pouco eu vou citar uma Maria aqui, mas vai ser rápido. Maior discernimento espiritual, você precisa. Hoje de manhã eu dei um toque aí, na galerinha que está beijando demais na boca aí, hein? Chegou nos ouvidos do pastor. Sua boca não é uma fossa. O seu corpo não é um pedaço de carne. Você é precioso para Deus. Os meninões aí que quer pegar todas, as cabeças de bagre que estão se oferecendo de uma forma tão barata, serve para os dois aí. Vamos parar com isso aí, esse negócio, a pegação miserável, isso não é coisa de Deus não, hein? Isso é coisa de carne podre, coisa de Satanás. Eu não estou lá, mas Deus está lá e Ele está vendo. E de vez em quando o fofoqueiro, o Espírito Santo, fala para nós. E eu não posso, porque eu tenho o meu compromisso, o padre, quando alguém confessa, ele tem uma regra que ele não pode. Ele não pode confessar, falar, o fulano veio aqui e confessou comigo, eu vou falar para você, pai. Seu filho aí, a sua filha, está maiando Judas lá. Maiando Judas não, maiando outro menino lá, outra menina. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso dar os toques aí para você. Abre os olhos. Fique esperto. Dê uma observada. É um fruto, você observar melhor. E não ficar pagando de papai trouxa não, tá? Uma vez uma cabeça de bagre de uma mãe, de uma irmã, falou, você não sabe onde teu filho põe a boca? Ai, credo, ele nem beija. O menino estava botando a boca em cada lugar terrível. E a trouxa da mãe achava que o menino era bebê. Gente, até eu, que não era da família, já sabia de tudo. Aí eu dei um toque para a mãe, ela ficou meio assim, não, cruz credo.
Meu filho não beija ninguém não, dá sapinho. Uma outra falou isso para nós, gente. Meu filho não beija ninguém não, porque eu falei que dá sapinho. Só a trouxa da mãe que acredita no sapinho. O filho está com a boca cheia de sapo, de rã, de tudo. E os trouxas dos pais estão achando que os bebês são tudo purinho. Tudo, não, eles não pensam nisso não. É só você, pastor, que é meio doido, que pensa nisso. Ah, vai dormir, irmão. Não, não vai dormir não, fica acordado, em nome de Jesus. Não vai dormir não, em nome de Jesus. Existe o fruto positivo, que eu já falei, mas existe o fruto negativo. O cristão que não se autoexamina está em perigo de se tornar um fariseu, um hipócrita, um falso cristão. Você precisa fazer uma autoavaliação. Você é top no serviço, mas aqui você é uma múmia. Na festinha da empresa você dança tudo. Chega aqui na hora do louvor. Irmãos, não siga o meu exemplo. Eu sou isso aqui, irmãos. É só isso aqui. Quando o Luiz manda ir para a direita, eu tenho que pensar antes de ir para a direita, porque daí eu me perco de vez em quando ali. E tem irmãos que já me observaram, o bonecão de Olinda da igreja, sou eu. Não vai na minha pegada com relação a isso, não. Você precisa andar na presença de Deus. Você precisa entender Deus. Você precisa pegar o que é melhor de cada irmão, porque nós somos o corpo de Cristo. E se você não fizer a sua autoavaliação, você se torna um fariseu, um hipócrita, um falso cristão. E essa galera aqui, esses frutos negativos, você sabe para onde que vão te levar? Para o inferno. E se a gente cair lá, gente, não tem como sair mais. E eu não tenho ideia do que é ficar eternamente no inferno. Eu tenho uma noção, mas, gente, não faz nem cócega do que é o céu. Eu só imagino que é maravilhoso, que é bom demais. Festa o tempo todo, uma redinha, comendo uva, um dos serafins me abanando, e eu todo fresco lá, todo tranquilão, filho amado. Vou ter um nome novo. Não vou ser mais Orisvaldo. Que glória! Irmãos. Ai, meu Deus. Só tem coisa boa para quem se autoexamina. Examine-se a si mesmo. Conclusão. O autoexame é um exercício essencial para todo cristão que deseja viver uma vida autêntica e em constante crescimento. Você precisa crescer, meu irmão. Você precisa crescer, minha irmã. Tem uma irmã aqui que falou, acho que uns 2 anos atrás para mim, pastor, o senhor está me cobrando. O senhor é o senhor, tá? Não é o senhorzinho aqui não. O senhor está me cobrando de que eu preciso participar do CT VIP. Né, irmã? Ninguém viu para onde eu estava olhando. Você vê como é bom estar aqui em cima, né? Mas não baixa a cabeça não, irmão. Senão vão saber que eu estou falando contigo. Ó. Nós estamos te esperando no CT VIP. Nós estamos te esperando no CT VIP. Estamos te esperando no CT VIP. É um exercício constante, o autoexame, a autoavaliação, para você crescer espiritualmente. E se você crescer espiritualmente, eu não vou atrapalhar o ministério que Deus desenvolver dentro do teu coração para que a gente sirva ao Senhor. Que a palavra de Deus nos inspire e nos examinemos com honestidade e possamos buscar a transformação em todas as áreas da nossa vida. O autoexame é necessário, examine-se a si mesmo. O autoexame é um processo contínuo. Não se desanime com suas falhas, mas busque a graça de Deus para superá-las. Compartilhe suas experiências com outros irmãos e outras pessoas. Agora que você já fez o seu autoexame, podemos continuar a festa da comunhão plena. Nós vamos tomar ceia agora em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.